Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula de controle avançado de processos. Nós começamos na aula passada a generalização do conceito de ganho. E para esse conceito de generalização do ganho e para a generalização de um sistema monovariável para uma multivariável, uma ferramenta extremamente importante é a decomposição em valores singulares. E essa decomposição em valores singulares nós fazemos uma tomografia interna da matriz. Decompomos essa matriz em três partes. Uma parte que é associada à generalização do ganho, que é os valores singulares, e duas matrizes de direções, sendo que a direção de entrada vai estar na matriz V e a direção de saída vai estar na matriz U, certo? E um ponto importante, no exercício que vocês ficaram de fazer, vocês trabalharam com a matriz real. E aí vocês puderam usar o transposto dessa matriz V. Mas quando nós trabalhamos com uma matriz de números complexos, nós temos que usar o H, que é o transposto conjugado. Ou seja, a gente troca linhas por colunas e ainda trocamos o sinal da parte imaginária. Isso é o transposto conjugado. E quando é que vão surgir matrizes de números complexos? Quando nós calcularmos a resposta no domínio da frequência, ou seja, quando nós pegarmos a função de transferência aqui, ou a matriz de transferência, melhor dizendo, e substituirmos S por J ômega. Para cada S igual a J ômega diferente, nós vamos ter uma matriz de números complexos diferente. E essa matriz de números complexos diferente vai ter que ser, então, decomposta usando aquela forma. Então, quando se trabalha com matrizes complexas, não se esqueça que é o H e não o T, certo? Então, esse é um ponto importante para vocês terem em mente quando nós trabalhamos com matrizes de números complexos, e isso é uma diferença em relação ao que vocês fizeram em casa no exercício computacional. Bom, no finalzinho da aula nós começamos a trabalhar com esse sisteminha aqui. Esse é o WIG-Tool, o WIG-Show. O código dele nós temos em Python também, ele tem em MATLAB e em Python. No caso, o código em Python foi usado para gerar essa figura. E o que significa? Nós temos aqui diferentes direções de entrada. Então, só para deixar isso claro, nós pegamos o sistema para diferentes direções de entrada. E se nós pegarmos, por exemplo, a matriz A, se essa matriz A, no caso específico aqui, é essa matriz 0,25, que é essa que está aqui, ó, 0,75, 1 e 0,5. Essa é a matriz A. Essa matriz A, se eu entrar com o vetor x é esse aqui, ó. Esse é o vetor x. Se eu entrar com o vetor x, com esse vetor x aqui, com essa direção, observe que a direção ela tem magnitude unitária. A saída dessa matriz vai ser nessa direção aqui, ó. A direção de saída também cai no círculo unitário, magnitude unitária. E ela será ampliada por um fator. Então, essa aqui é a direção de saída. Então, essa aqui é a direção de entrada. Direção de entrada. Essa direção de entrada está na matriz V. A matriz V tem dois vetores. Tem o vetor V1, associado à máxima magnitude, que é esse aqui, e o vetor V2, que é associado à menor magnitude. Então, esse aqui seria o V1. V1, que é a coluna, matriz V.
de entrada. Essa é a direção de maior magnitude. E aí a saída vai estar na matriz U. A direção de saída é essa aqui. O U também tem duas direções, o 1 de máxima direção e o 2 de menor direção. A direção também, se eu pegar norma euclidiana dessa coluna U1, ela vai ser igual a 1. Por isso que cai no círculo unitário. E aí nós vamos ter a matriz sigma composta por dois valores singulares. O maior valor singular e o menor valor singular. Aí o que acontece? Entrei com um V1, produzi a direção de saída U1 e o fator multiplicador com o fator multiplicador sigma com barra em cima. Barra em cima representa o máximo valor singular. Esse aqui é o máximo valor singular. Máximo ganho possível em todas as possíveis direções. Certo? E aí, com esse sigma, como ele é maior que 1, isso fez com que o vetor resultante, que é essa AX, que é a direção que está ilustrada aqui, que seria, no nosso exemplo, AV1 barra, ele vai gerar a saída como sendo U1 vezes sigma barra. E isso aqui, essa direção aqui. Ó. Essa direção que eu vou fazer em preto aqui. Essa direção, esse é o vetor formado pela multiplicação, esse vetor aqui, certo? Essa é a direção de maior ganho. Maior ganho de saída, e é a direção de entrada que levou o maior ganho é SV1, que está representado pelo X aqui. Ortogonalmente a essa direção, nós vamos ter a direção que corresponde ao menor ganho. E isso aqui vai ser justamente representado aqui por Y, seria o V2 barra embaixo. Se eu entrar com essa direção, o sinal de saída vai ser ampliado, vai ser, no caso, reduzido. O sigma, mais uma vez, a direção é em cima do círculo unitário. Então, a direção é essa aqui. Ó. Essa é a direção. Só que, então, esse aqui vai ser esse aqui vai ser o U2. A direção U2 é essa aqui. U2 barra é essa aqui. Só que agora, ele vai ter um valor singular menor que 1 e vai gerar, então, esse vetor aqui. Esse comprimento aqui. Isso aqui é o resultado de U2 vezes sigma menor. Então, é esse o significado das direções. Observem, não sei se está claro para vocês, aqui também nós vemos claramente que existe uma ortogonalidade. Existe uma ortogonalidade aqui nas direções de entrada e uma ortogonalidade nas direções de saída. Tanto as direções de entrada quanto de saída são ortogonais. Como os vetores têm magnitude na matriz U e V, magnitude unitária, a gente chama isso de ortonormais. Certo? Ortonormais. Porque
A magnitude, o comprimento desses vetores é unitário. Unitário segundo a norma euclidiana. Então, nós temos a solução analítica da direção de maior ganho e de menor ganho quando nós trabalhamos com a norma euclidiana, certo? Que é a norma... E para esse caso específico, a decomposição de valor singular já nos dá essas duas direções sem resolver nenhum problema de otimização. Ou seja, já nos dá diretamente isso. Certo? Eu tenho uma pergunta, caso vocês não tenham nenhuma pergunta. Alguma pergunta daí? A minha pergunta que eu tenho para vocês é: essas direções de maior ganho e de menor ganho são únicas? Eu acredito que não, porque vai ter várias intermediárias, não vai ter? Não, mas a de maior ganho e de menor ganho, a minha pergunta é o que leva ao maior ganho e o menor ganho. Qualquer outras direções eu tenho ganhos intermediários. Tá, entendi. Aí eu pergunto para vocês, o conceito de direção está claro? E eu quero saber se a direção vai ser única ou não. E a outra pergunta que eu tenho para fazer para vocês é, no caso monovariável, quantas direções eu tenho? Se for ortogonal entre eles, vai ser única. Se for sempre ortogonal, não? Vamos deixar claro. A direção ortogonal. A direção é o seguinte, ó. Entende-se por direção. Então a direção de entrada é essa aqui, tá claro para vocês? Isso aqui é a direção de entrada. Observe que essa direção de entrada, ela tem dois sentidos. Então eu vou pegar aqui e vou desenhar ela. Embora eu tenha feito aqui meio que a direção de entrada seria essa aqui, né? O que cai, como eu estou assumindo que essa aqui é a direção de maior ganho, eu vou pegar uma cor, essa aqui. A direção é isso aqui, ó. Isso é a direção. Ela pode ter dois sentidos. Tanto faz eu entrar com esse vetor, nessa direção aqui, esse sentido aqui. Se eu entrar com esse sentido, a saída vai ser ela aqui. Se eu agora fizer com o sentido trocado, a direção é essa aqui, ó. Isso é a direção. Isso é a direção. Essa proporção, essa inclinação é o que a gente chama de direção. Essa inclinação. Certo? Só que a inclinação ela pode ter dois sentidos. Pode ter o sentido para cima e para baixo. Aqui não faz muito sentido a gente falar em positivo e negativo, mas ela tem dois sentidos. Que eu troco o sentido trocando o sinal. Em outras palavras, vamos supor que isso aqui seja, vamos pegar os valorzinhos, valorizinhos aqui. Observe que se vocês tiverem alguma dúvida, falem, né? Esse aqui com esse aqui, mais ou menos 0,5. Certo? 0,5, 0,5. Essa é a direção. Então, peguei os valores ali, quer dizer, essa direção, ela é direção de maior ganho. Ela é 0,5, 0,5. Como é que eu cheguei a esse 0,5, 0,5? Eu cheguei pegando aqui, ó, mais ou menos, eu peguei isso aqui, essa inclinação,
Vamos pôr o L aqui. Tirando o erro de leitura aqui, é mais ou menos 0,5, tá? Só por isso. Tem que acertar exatamente o valor ali. Mas estou assumindo que seja 0,5, 0,5. Isso é a direção. Isso, na realidade, pode ter sinal trocado. Menos 0,5, menos 0,5. Isso tudo está na mesma direção. Só que como a gente fala em norma euclidiana, ela é normal, a gente normaliza isso. Normalizar isso, também isso aqui é igual a 1, 1. E normalizado isso aqui é o quê? Eu vou pegar a norma desse vetor, vou somar ela, que é 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, raiz quadrada. Isso aqui é raiz de 2. Se eu dividir por isso aqui, vai ficar 1 sobre raiz de 2, 1, 1. E aí, normalmente, a gente vai expressar isso como 0,7, 0,7, 0,7, 0,7. Certo? Essa é a direção. E essa direção, ela tem dois sentidos possíveis. Ela tem o sentido positivo, vamos chamar assim, e a direção totalmente equivalente é negativo. Essa direção é equivalente. Isso significa que, fisicamente, é variar a abertura das duas grandezas de entrada, no caso de variáveis manipuladas, aumentar as duas de igual quantidade ou diminuir as duas em igual quantidade. Isso é direção. Essa proporcionalidade é direção. Se eu aumento ou diminuo as duas, isso é o sinal. Certo? Tá claro? Então eu tenho para cada direção, nós temos dois sentidos. Isso também acontece no caso monovariável, só que no caso monovariável só tem uma direção. No caso monovariável, temos apenas uma direção. Uma direção. Temos uma direção, porque só a válvula pode abrir, só tem uma válvula. Ela pode abrir ou ela pode fechar. Já no caso multivariável, eu tenho proporções entre as grandezas. Tem duas manipuladas, eu tenho proporções entre as duas manipuladas. E aí eu posso ter a proporção entre elas que tem o maior efeito e a proporção entre elas que tem o menor efeito. A proporção é a direção. O sentido é, eu aumento as duas nessa proporção ou diminuo as duas nessa proporção. Isso é o sentido. Certo? Então, se nós pararmos para pensar aqui, no caso multivariável, eu tenho infinitas direções. Na verdade, no caso multivariável, a gente tem um quadrante de direções. Né? Eu tenho duas variáveis. Então, nós temos um quadrante, dois quadrantes de direções. Digamos, aqui está com essa elipse inclinada, mas vamos supor aqui que a inclinação do sistema seja esse aqui. Então, vamos supor que o quadrante vai ser aqui. Ó. Então, direções possíveis são, qualquer direção dessas aqui é possível.
Vou fazer um círculo primeiro, um círculo unitário. Esse é o círculo de direções unitário. Então, todas as direções que as possíveis direções estariam na metade desse círculo. Né? Então, isso aqui é uma direção, assim como isso aqui é a mesma direção, só que com sentido contrário. E eu tenho meio círculo desse de direções e 2 sentidos, certo? Então, qualquer uma dessas, por exemplo, se eu tivesse no caso monovariável, teria aqui, essa é uma direção, o sentido contrário dela seria esse aqui. É a mesma direção, só que com 2 sentidos. No monovariável, eu só tenho uma variável de saída. De entrada, melhor dizendo. Eu só tenho uma variável de entrada. X1, componente chamado de MV1 e MV2. Mas como eu tenho duas, as direções então são proporções entre as variáveis. Existe uma proporção entre essas variáveis que leva a um maior ganho. Existe uma proporção que leva a um menor ganho. Então é essa a ideia. Então é isso que tem que estar claro para vocês. E quem nos dá isso automaticamente é decomposição em valores singulares. Isso nos dá automaticamente. E sendo que nessa decomposição a gente tem a matriz, que é decomposta em 3 matrizes, sendo que a ampliação e redução está na matriz sigma, que é diagonal. Então isso aqui dá para dizer que é o ganho. E aí nós temos um sanduíche de ganho. Nós temos do maior valor para o menor valor, valores singulares, é uma matriz diagonal. É um sanduíche de ganho. Nenhum ganho vai ser maior que esse, nenhum ganho vai ser menor que esse. A direção de entrada observe que a notação é um pouco estranha, normalmente a gente usa U para a entrada, mas como é uma definição matemática muito usada, a gente manteve a notação V e U. E a direção de saída está aqui. Então, direção é uma proporção. E eu posso escolher o sentido. O sentido eu posso escolher. Ou seja, eu tenho o grau de liberdade de escolher o sentido. Se eu escolher esse sentido aqui, se eu escolher esse sentido para definir esse vetor, automaticamente o vetor V1 está definido. Se eu escolher esse outro sentido aqui, automaticamente o vetor V2 vai estar definido. Aí vai ser esse aqui, vai ser o sentido contrário desse aqui. Esse está para baixo. Vai ser o sentido contrário. Se eu escolher esse sentido, o sentido do outro vetor é esse aqui. Por outro lado, se eu escolher o sentido esse aqui, o outro vetor vai ter que obrigatoriamente ter esse sentido. Ou seja, eu só tenho um grau de liberdade em termos de escolha. O sentido que eu escolher, eu posso escolher um dos sentidos. Os demais é consequência.
porque ele inverte todos os sinais de todos os outros vetores. Certo? Então, dependendo dessa arbitrariedade, vocês podem encontrar, olhando especificamente para essa matriz aqui, eu poderia ter representado isso aqui da seguinte forma. Essa é a representação. Isso aqui também seria totalmente equivalente à seguinte situação. Eu poderia ter trocado o sinal desse aqui. Então, eu poderia ter uma matriz aqui que é menos 0,707 mais 0,708 mais 0,708 mais 0,708. Os valores máximos e mínimos continuam os mesmos. 1,972 e 0,01391. 00. Aí eu sou obrigado também a trocar os sinais da U. Se eu entrar com essa direção, vai trocar o sinal. Aí vai para 0,7. A proporção não muda, mas o sinal muda. Ficou claro isso para vocês? Então, isso aqui é totalmente equivalente, vai gerar a mesma matriz LV0. Porque eu troquei de sinal aqui, troquei de sinal aqui. Logo, duas vezes que eu troco de sinal, menos 1, multiplicado, fica 1. Certo? Alguma dúvida? Esses valores foram retirados da onde? Eu sei que é do quadrinho, mas... Como assim esses valores foram retirados da onde? Tirei daqui, ó. Desse valor, né? Isso aqui eu fiz a decomposição de valores singulares dessa matriz aqui. Ah, tá. Já é o resultado gerado, então. Se eu fizer a decomposição, para fazer a decomposição em valores singulares, é só usar o pacote de álgebra linear, como vocês viram no que era bom vocês ter feito em casa. Vocês pegam isso aqui, a decomposição em valores singulares, é só chamar a funçãozinha SVD do pacote de álgebra linear. Isso já te dá essas três matrizes. Então, isso aqui veio dali. Simplesmente chamei a função SVD do pacote. Sim, sim. Essa matriz LV é dos G de S igual a 0? Essa matriz, eu vou aumentar o som aqui que eu estou vendo muito bem. Poderia repetir a pergunta? Essa matriz LV é dos G de S igual a 0, dos ganhos estacionários? Isso. É de G de S igual a 0. Essa aqui foi obtida fazendo G, no caso específico, foi obtida fazendo G de S igual a 0. Aí gerou a matriz de ganho. Se eu fizer G de S igual a J ômega, eu vou ter uma matriz de números complexos, que é a generalização da resposta no domínio da frequência para uma matriz. Aí nós vamos usar o sigma plot, chamado sigma plot, que é a generalização. No gráfico de Bode, a gente tem a magnitude de um canal. No caso, o sigma plot, ele vai fazer o sanduíche de valores singulares. Então, o ganho nunca vai ser maior do que aqui seria aqui é a frequência, né, logaritmo de ômega, e aqui é as magnitudes, o maior valor singular ao longo da frequência e o menor valor singular ao longo da frequência. Isso se chama de sigma plot. Normalmente, quando a gente faz a resposta no domínio da frequência, a gente tem o gráfico de Bode, que é a magnitude na parte superior e a fase na parte inferior. Essa aqui seria a generalização do gráfico de Bode
para uma análise de ganho no caso multivariável. O ganho do sistema, em qualquer frequência, vai ter que estar nesse sanduíche. Mais alguma dúvida? Então, o ponto-chave, quando a gente vai para os sistemas multivariáveis, é justamente que nós temos o conceito de direção. E cada direção tem dois sentidos. Mas o importante é a direção, e a direção, na realidade, é uma proporcionalidade. Então, qualquer pontos que caiam nessa proporção aqui representa a mesma direção. Todos eles estão na mesma direção. Que é a mesma proporção. Só que em lugar de estar representando a direção com comprimentos diferentes, nós temos por padrão representar a direção sempre com comprimento unitário. Essa é a ideia. Sendo que o comprimento aqui é medido pela norma euclidiana. A norma euclidiana é o quê? É raiz quadrada de cada elemento ao quadrado somado. É hipotenusa no caso de duas variáveis. Tranquilo, ó? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Vocês têm alguma dúvida? Vocês têm alguma dúvida? Se vocês não têm nenhuma dúvida, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Professor, tudo bem? Eu tenho uma dúvida. Não sei se alguém já perguntou antes. Peço desculpa se alguém perguntou, eu acabei me atrasando um pouquinho. Sobre a questão ali do envio da atividade, eu consegui fazer o artigo no Python ali certinho, só que eu não sei se o senhor já comentou aqui agora sobre como vai ser o envio da atividade. O envio da atividade eu não comentei. Na realidade, eu acredito que tu já tenha até me encaminhado a atividade por e-mail. Eu vou colocar a atividade aqui nos trabalhos, nas tarefas, e aí vocês submetem. Quem já me submeteu por e-mail, manda depois na atividade em si. Essa, na realidade, é uma atividade muito mais para vocês e não tanto em termos de para mim, né? É mais para vocês. A atividade que eu começar a avaliar de fato vocês vem logo em seguida. Então a atividade Perfeito. É muito mais para vocês fixarem e se acostumarem com a implementação em si. Tá legal, professor. Obrigado. De nada. Alguma pergunta em relação a especificamente essa parte aqui? Se você não tem perguntas, eu tenho perguntas para vocês. Ganho positivo, ganho negativo, ganho maior que 1, ganho menor que 1. Vocês vão pegar um caso monovariável. O ganho pode ser menor que 1? Aí agora é o momento que vocês respondem. O ganho pode ser menor que 1. E eu vou dar um exemplo para vocês simples. Um exemplo simples, imagina que eu estou com uma abertura de válvula, caso monovariável. O caso multivariável é a generalização dessas ideias, certo? Então, o caso monovariável é o seguinte, vamos lá. Vamos supor que eu tenha um reator está entrando dentro desse reator uma vazão com uma determinada composição. Vamos supor aqui que eu tenho uma válvula de controle. Essa válvula de controle e eu estou trabalhando com a abertura dessa válvula de controle. X. Se X é a abertura da válvula de controle. E eu estou acompanhando a saída do sistema
Eu vou até pegar o exemplinho aqui da coluna de destilação que a gente começou, daí eu não preciso nem desenhar aqui. Vou pegar uma coluna de destilação aqui, nossa coluna de destilação, e digamos que eu esteja considerando o caso monovariável, ou seja, eu estou com a outra malha aberta e estou apenas mexendo nessa válvula aqui, ó. E quero a composição aqui na saída. Certo? Estou nesse sistema aí. Então eu tenho aquela válvula que eu estou gerando a composição de saída. Então eu peguei aquela válvula, que é a válvula, vou chamar isso aqui de abertura dessa válvula, eu vou chamar de XL. XL é a abertura da válvula. Válvula. Essa é a abertura da válvula. Certo? E eu estou interessado na composição de topo. YD é a composição de topo. Tranquilo? Então eu tenho a composição do topo. E aí eu pergunto para vocês, estamos no caso monovariável, só estou mexendo nessa variável, eu tenho só aquela saída. Então vou fazer um gráfico dessas duas variáveis. Vamos colocar elas aqui. Digamos que eu estou medindo a composição, a abertura da válvula em percentagem. Percentagem de abertura. A válvula 100% aberta é 100, a válvula totalmente fechada é 0%. E digamos que eu esteja operando com ela a 50. %50 de abertura, e eu passo abruptamente para 70%. Digamos que a composição, agora eu vou medir a composição entre fração molar. Aqui vou representá-la em 1 e 0. 1 é totalmente puro, 0 é totalmente impuro, ou seja, totalmente outro componente. E digamos, só por comodidade, eu vou me dar ao luxo de colocar aqui 0,8. 0,8. Então, se é 0,8, tem que ser um pouquinho mais para cima. Ou seja, quando a abertura da válvula estava em 50%, a composição molar era 0,8 do componente mais leve. Se eu colocar mais leves na coluna de volta, eu estou também retornando os mais pesados, e aí eu vou ter o quê? Um aumento de composição à medida que eu aumento L. Digamos que aqui vai para 0,9. E eu tenho uma dinâmica, né? Eu tenho uma dinâmica. E o ganho é o quê? O ganho é a relação entre, isso aqui é o delta Y, que é a saída, e esse aqui é o delta X. Que é a abertura da válvula.
Se eu fizer o ganho é a relação, o ganho é delta y, quando t vai para o infinito, sobre delta u, quando t vai para o infinito, sendo que o nosso delta y, nesse caso, é o delta yd. Vamos chamar de SS, que é a variação estacionária, e o delta USS também. No caso, é o x. XL. XLSS. Se nós pegarmos aqui, vai ser 0,9 menos 0,8 sobre 70 menos 50. E aí nós vemos claramente que o K vai ser 0,1 sobre 20. Isso aqui é 0,005. Se fosse 10, seria 0,01. Metade disso por causa do 2. Esse é o ganho. Observem que se eu trocasse as unidades, digamos agora que eu fizesse as unidades dessa forma. Vamos trocar de unidades. Vamos trocar as unidades. Vou representar a abertura da válvula na faixa. Vou fazer a mesma perturbação. Só que agora eu vou fazer a abertura da válvula em valor entre 0 e 1. Então, a abertura da válvula aqui é 1, aqui é 0. A mesma perturbação, no caso aqui é 0,5, vai para 0,7. E a saída vou considerar em percentagem. A saída vou colocar em percentagem. 100%, 0%. Aí aqui era 0,8. Que era 80% no caso, vai para 90%. Pela troca de unidade, o ganho já vai ser diferente. Porque o ganho tem unidades. Divididos por 0,7 menos 0,5. Aqui a gente vai ter 10 sobre 0,2. Seria dos 50. 50. Tem unidade, certo? Então a gente saiu desse ganhozinho de nada para esse ganhozinho aqui. Para esse ganho. É o mesmo sistema. Então, cuidado. O ganho tem unidades. Pela simples troca de unidade, eu transformei algo que estava com ganho menor que 1 em algo com ganho maior que 1. Pela simples troca de unidades. E é o mesmo sistema. No caso monovariável, isso não é nada crítico. Mas no caso multivariável, isso aqui acaba sendo crítico no caso multivariável. Atenção. No caso multivariável é crítico. É crítico. No multivariável, isso é problemático.
como é que a gente resolve isso? Através do condicionamento mínimo. Antes de mais nada, se nós recordarmos do conceito de dificuldade de controlar um sistema, se vocês recordarem no caso, vou fazer aqui para vocês. Vou pegar um sistema. Vamos pegar um controlador. Um modelo de planta por G. E aqui vamos colocar um. Simplesmente. E se eu quiser, eu vou fazer aqui a mudança set point, y7, y. A função de transferência de y7 para y, que é essa função de transferência aqui. Isso é o T de S. Vai ser, no caso, monovariável. Caminho direto GC. 1 mais GC. Então, se eu conhecer a planta e eu especificar um desempenho alcançável para o sistema, eu vou ver que se eu colocar em evidência o C, para colocar em evidência o C, vou multiplicar isso aqui por 1 mais GC, eu vou ter o quê? Vou ter, colocando C em evidência, vou chegar a isso aqui, ó, 1 sobre G, vezes T 1 menos T. Esse é o caso monovariável. A gente vê claramente que o controlador é o inverso da planta, ou busca ser o inverso da planta. Busca inverter a planta. Então, a facilidade de controlar um sistema maior ou menor tem a ver com a facilidade de inverter a planta. Na versão multivariável, isso aqui vai virar uma relação de matrizes. Vai ser C, vai ser vezes C. Aí vai ter aqui I menos T, inverso vezes T. E agora aqui eu passo a ter uma inversão de matriz, no caso multivariável. No caso multivariável, nós temos uma inversão de matriz. Então, a inversão de matriz, a facilidade de inverter a matriz, ela vai estar fortemente associada com a capacidade de projetar o controlador. Então, a verdadeira, vamos chamar assim, verdadeira facilidade de inverter a matriz. A verdadeira facilidade de inverter a matriz está associada à facilidade de controlar o sistema.
Certo? Então, se o sistema é difícil de ser controlado, é que a matriz é difícil de ser invertida. Certo? Como é que eu meço a facilidade de inverter uma matriz? Pelo condicionamento da matriz. Nós podemos medir pelo condicionamento da matriz. Condicionamento da matriz, representado pela letra γ, é a relação entre o maior valor singular e o menor valor singular. Isso aqui é o condicionamento. Essa é a definição do condicionamento segundo a norma euclidiana, certo? Se eu usar uma norma 1, eu também vou ter o condicionamento segundo a norma 1 e assim por diante. Mas o que interessa para nós aqui é o condicionamento segundo a norma euclidiana. Aí eu pergunto para vocês, se eu analisar o condicionamento, qual é o problema de analisar o condicionamento por si só? Essa é uma pergunta. Qual é a dificuldade, qual é o problema de analisar diretamente o condicionamento da matriz? A gente sabe que o condicionamento da matriz reflete a dificuldade de invertê-la. A gente sabe que o controlador é uma busca pela inversão da matriz, logo, a facilidade de inverter a matriz reflete na facilidade de projetar o controlador. Então, de certo modo, a dificuldade de controlar um sistema tem uma relação, parcial pelo menos, com a facilidade de inverter o modelo da planta, que no caso é o modelo multivariável. Mas qual é o problema disso? Essa é uma pergunta que eu gostaria de ouvir de vocês. Alguma manifestação. Como vocês não se manifestaram, eu vou dizer qual é o problema. O problema são as unidades. Vocês viram que no caso monovariável eu fui capaz de, simplesmente trocando as unidades, eu fui capaz de gerar ganhos totalmente diferentes. O grande problema dessa métrica, que é o condicionamento, é que ele é dependente do ganho do sinal, das unidades. Ou seja, é uma métrica fortemente dependente das unidades. Das unidades. Então, esse é o problema. Dependendo das unidades que eu escolher, eu posso obter um resultado extremamente ruim em termos de condicionamento e não ser um problema difícil de ser resolvido em termos de controle. Então, quer dizer, se eu quero saber a verdadeira capacidade de controlar o sistema, a verdadeira dificuldade de controlá-lo, a verdadeira capacidade de invertê-lo para o controlador, eu tenho que definir o que a gente chama de condicionamento mínimo. Porque o condicionamento mínimo é o que vai capturar a verdadeira capacidade de inverter a matriz. O condicionamento mínimo consiste, a gente representa com asterisco aqui, por exemplo. Esse asterisco está representando condicionamento mínimo.
ele é resultado de um problema de otimização. Então, o condicionamento mínimo de uma matriz consiste num problema de otimização que eu vou minimizar usando matrizes de escalonamento L de left e R de right, que eu vou pegar o condicionamento da matriz formada dessa forma. Então, eu vou pegar uma matriz M e vou multiplicá-la. Vamos supor que eu tenha a matriz M formada por, digamos, M 2 por 2. Aí eu vou ter a matriz de saída com dois componentes. Ela é diagonal, porque a troca de variáveis, a troca de unidades, representa não trocar o sinal. A troca de unidades simplesmente altera o tamanho. Certo? Então, eu vou alterar o tamanho. A gente está pensando sempre em variáveis desvios. Então, eu vou alterar o tamanho. Então, é um multiplicador. Não vou alterar o sinal. Então, eu vou ter duas matrizes diagonais. Então, a matriz de escalonamento é uma matriz diagonal. São duas matrizes diagonais. Ela é uma matriz diagonal com valores maiores que zero. Então, LI é maior que zero. Não pode ser igual a zero. Se for igual a zero, eu alterei o sistema. Se for negativo, eu alterei o sentido. Então, só pode valores maiores que zero. Tanto para a saída quanto para a entrada. Não faz sentido. Eu só posso alterar o tamanho. E se eu multiplicar por zero, eu acabo com o efeito. Certo? Isso a gente chama isso de positiva definida. São matrizes positivas definidas. As matrizes de escalonamento. Quando a gente fala em positivo definido, quer dizer que os autovalores são todos eles maiores que zero. Toda matriz de escalonamento tem que ser positiva definida, porque ela não pode alterar a essência do problema de otimização. Ela só altera a proporcionalidade. Certo? Então, na realidade, autovalores positivos basta, quando está com matrizes diagonais, os autovalores estão na diagonal. Então, é uma forma chique, camuflada, de dizer que só pode ter valores positivos. Mas fica muito mais bonito dizer que ela é positiva definida. Certo? As matrizes de escalonamento são desse tipo. Então, a gente vai fazer um problema de otimização, no caso, sistema 2x2. Nós vamos minimizar essencialmente os elementos L1, L2, R1. Eu vou ter 3 variáveis de decisão nesse problema de otimização, no caso dessa matriz 2x2. Por quê? Um deles eu posso fazer igual a 1. Porque a matriz que interessa é a proporção. E o resto tem que se ajustar. Então eu posso fazer um deles igual a 1. Eu posso, por exemplo,
substituir esse aqui e coloco 1 aqui. Ó. Aí eu altero as demais unidades em proporção a ela. O que interessa é a proporção. Certo? Então, eu tenho numa matriz 2 por 2, eu tenho 3 variáveis de decisão nesse problema de otimização. Isso aqui é um problema de otimização convexo. Significa que tem um mínimo e esse mínimo é único. Certo? Então, ele está fazendo uso de um problema de otimização de fácil resolução e um problema de otimização que, se eu encontrar um mínimo, eu sei que ele é o mínimo completo do sistema, porque ele é convexo. Vocês devem ter visto isso na disciplina de otimização. E, então, através desse problema de otimização, através dessa formulação, eu otimizo o sistema e obtenho o condicionamento mínimo. E ele é único para o sistema. Eu posso ter, se eu deixasse livre aqui, com R2, eu teria infinitas combinações de matrizes R1 e R2, com L1 e L2, porque o que importa é a proporção, né? Então, para deixar esse problema com solução única de variável de decisão, eu tenho que adicionar mais alguma restrição, que no caso seria ou um dos valores igual a um valor fixo, igual a 1, por exemplo, e os demais vão ter que se adaptar a ele. Antes de mais nada, também, nesse problema de otimização, todas as variáveis de decisão são maiores que 0. Né? Então, o espaço de busca é menor também. Certo? Aí, eu tenho a resolução desse problema, vai me dar o condicionamento mínimo. E o condicionamento mínimo, ele vai ser, digamos, a verdadeira métrica a ser utilizada para a questão de dizer a dificuldade de se controlar o sistema. Se o condicionamento mínimo for elevado, eu vou ter dificuldade de controlar o sistema. Se o condicionamento mínimo for baixo, vou ter facilidade de controlar o sistema. Então, a gente chama, dá para dizer assim, eu posso ter um sistema mal escalonado. O sistema mal escalonado seria a situação em que o condicionamento é elevado e o condicionamento mínimo é baixo. Esse é um sistema mal escalonado. E eu posso ter um sistema mal condicionado. O mal condicionamento, nós olhamos o condicionamento mínimo. Então, a gente chama de sistema mal condicionado quando o condicionamento mínimo é maior ou igual a 50. Se ele é entre 5 e 50, é um nível de condicionamento intermediário. Então, esse aqui é mal condicionado. Esse é a região de transição. E se ele for menor que 5, ele não tem nenhum problema. Aqui é uma situação de bem condicionado, sem problemas. Sem grandes problemas. O sistema vai ser mal condicionado quando houver muita correlação de efeitos entre as variáveis manipuladas. Se essa correlação for baixa,
elas vão ser variáveis mais independentes. No caso da estrutura LV, nesse sistema, a gente tem, para colunas de alta pureza, um forte acoplamento, interação entre o L e o V. Então, nesse caso aqui, o que esse cara faz, esse cara manda mais leves para dentro da coluna. Se aumentar o V, ele leva os leves de volta para a coluna, mandando pesados para a coluna. Então eu tenho uma briga, a direção de menor ganho representa, nesse caso, eu aumentar o L e o V em quantidades iguais. Nessa direção eu aumento o refluxo interno com pouco ganho na saída em termos de composição, é deixar os dois produtos igualmente mais puros. Essa é a direção de menor ganho. Por outro lado, se eu aumentar a pureza de um produto às custas de diminuir a pureza do outro, essa é a direção de maior ganho. Ou seja, ao mexer em L positivo, aumento L e diminuo o V. Isso vai fazer com que esse produto aumente a composição, ou seja, fique mais puro, e esse fique mais impuro. Certo? Então, se eu aumentar um e diminuir o outro concomitantemente, eu vou ter uma grande variação de composição. Essa é a direção de maior ganho. Por outro lado, se eu aumentar L e V simultaneamente, ou diminuir simultaneamente, eu tenho menor variação de composição. É a região de baixo ganho, que está capturado pela matriz. O que acontece é que eu não consigo, ao meu bel prazer, aumentar o quanto eu quiser das duas composições. É como se eu tivesse um espaço bidimensional, se a gente fizer esse gráficozinho, esse gráfico está aqui ilustrado, se eu fizer para aquela matriz da estrutura LV, a gente vai ver que o sistema vai ficar assim, ó. A gente vê que ele vai ficar assim. Vou ter as duas direções. Tem a direção L. Delta L e delta V. Se eu aumentar as duas em quantidades iguais, então vou fazer primeiro o círculo unitário. Essas são as direções. Se eu aumentar uma e diminuir a outra, eu vou ter um grande ganho. Se eu aumentar as duas, eu vou ter um ganho pequeno. Então a gente vai ter a projeção desse espaço num espaço que é uma reta. Esse espaço bidimensional vai ser projetado num espaço unidimensional. Aquela elipse, em lugar de ser uma elipse, essa elipse, uma dimensão da elipse é achatada. Eu saí de um espaço bidimensional
da entrada e fui para um espaço unidimensional, quase unidimensional de saída. Que aí eu tenho uma forte correlação entre as duas, o efeito das duas variáveis. Ou seja, quanto mais redondo for o espaço de saída, mais fácil de controlar o sistema. Mais independente o sistema vai ser. Se ele cair numa linha reta, que seria uma elipse bem fininha, como se fosse um baguete, mais difícil é de controlar o sistema. Pensando sempre nas variáveis ótimas. Eu faço o escalonamento para tornar essa matriz, esse baguete, o mais redondo possível. Ou seja, eu procuro escolher as variáveis que vão transformar esse baguete na forma mais redonda possível na saída. Ou seja, a elipse com dimensões mais fáceis de ter as duas dimensões com maior tamanho. Então eu faço essa troca de variável. Mas se o sistema for altamente mal condicionado, eu tenho algo que tenho numa direção pouco ganho e noutra direção muito ganho. E no caso limite, eu perco a independência. Eu não consigo levar a composição para onde eu quero. Eu praticamente começo a ter correlação entre as duas variáveis manipuladas. E a correlação, quanto mais intensa ela for, menor vai ser a independência de efeitos dela e pior vai ser em termos de controle multivariável. Porque eu não vou conseguir, com duas entradas, chegar a duas composições que eu venha a querer para o sistema. Então, essa é uma característica extremamente importante e que a gente mede isso pelo condicionamento mínimo. O condicionamento mínimo dá exatamente o quão independente acaba sendo o sistema, escolhendo as variáveis e as unidades adequadas, o quão ele se projeta no espaço. Então, se vocês fizerem essa matriz algo, se vocês fizerem para essa matriz aqui, colocarem essa matriz dentro do Eigen-Show, vocês vão ver que isso aqui vai acabar caindo, o espaço de saída vai ser projetado numa linha, numa dimensão praticamente. Certo? E aí eu estou perdendo graus de liberdade, eu estou perdendo capacidade de controle, porque eu não vou conseguir atingir o que eu quero. Não vou conseguir, a partir de duas variáveis manipuladas, conseguir duas variáveis controladas do jeito que eu quero. Certo? Então isso é crítico, isso é problemático. Tranquilo? Então é isso aí. Alguma dúvida até aqui? Bom, a gente também pode definir o escalonamento olhando. Eu posso ter o escalonamento apenas na saída ou apenas na entrada. Então aí a gente tem duas definições complementares, não muito úteis, mas apenas para completar, que é o escalonamento das entradas, condicionamento mínimo, mexendo apenas nas entradas. Ou seja, em lugar de colocar a matriz L e R, eu ponho apenas a matriz R. E aí minimizo somente em R1 e R2. No caso, eu só vou minimizar, mantenho um deles igual a 1, e eu tenho apenas uma variável de decisão. A mesma coisa com o escalonamento das saídas. No caso, eu vou mexer nas variáveis
nas variáveis de saída, L. Certo? Então, o condicionamento mínimo é a verdadeira métrica. Bom, esse teorema da igual magnitude, eu vou ilustrar para vocês na aula que vem, que eu vou mostrar o condicionamento mínimo numericamente. E aí eu vou, num vídeo específico, que eu vou mostrar para vocês também esse teorema da igual magnitude. A partir do teorema da igual magnitude, nós, sem fazermos o problema de otimização, nós conseguimos determinar se o sistema está mal escalonado ou não, olhando as magnitudes dos vetores de maior e menor ganho, tanto na entrada quanto saída. Se as magnitudes forem de ordem similar, o sistema está bem escalonado. Se for mais dispare, vai estar mal escalonado. Para poder aplicar esse teorema, é necessário que essa condição seja estabelecida, ou seja, a decomposição em valores singulares tem que ter σ1 e σ2 diferentes um do outro, e os σn-1 e σn também diferentes. Essa é uma condição necessária para poder aplicar este teorema. Certo? Isso numericamente dá para ver mais facilmente, isso eu vou ilustrar para vocês na planilha numérica. Agora vamos generalizar o conceito de zeros e polos para sistemas multivariáveis. Para fazer isso, antes de fazer isso, eu gostaria de saber de vocês se vocês têm alguma dúvida. Só agora eu lembrei de perguntar, professor, eu tenho uma dúvida relacionada aqui às aulas. Onde é que estão ficando gravadas essas videoaulas que eu não encontrei aqui no Teams? Elas estão gravadas... Eu te mostro no final da aula. Tá. Tem no canal CAP no sistema, ele aparece, é onde eu estou colocando as aulas. Ah, tá. Tá ficando lá também? Isso. Tá, entendi. Tá bom então. Mas ele está lá. Mas depois eu mostro. Senão eu tenho que alterar aqui o sistema na gravação. Alguma dúvida em relação a especificamente ao que a gente viu até agora? Não? Então vamos adiante. Vamos agora generalizar o conceito de polos e zeros. E para isso, eu vou criar um sisteminha. Antes de analisar os 4 tanques, que é um sistema bem interessante, eu vou criar um sistema que é o seguinte. Vamos fazer um sisteminha G de S. Bem simples. S menos 1 mais 1. S mais 2. S mais 3. S mais 4. Pergunto para vocês. Quais são os polos desse sistema? E como eu posso determiná-los? Isso aqui eu fiz a matriz de transferência desse sistema. Pergunto quais são os polos desse sistema. Eu posso ter a representação em espaço de estado desse sistema, que seria a matriz A, B, C e D. E aí eu poderia ver os polos olhando os autovalores de A. Eig de A, autovalores de A, vão ser equivalentes aos polos de A. Mas olhando a matriz de transferência, se eu pedisse para vocês os polos, vocês iam me dizer provavelmente menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Ou seja, aqui é um polo,
Aqui é um outro polo, aqui é outro polo, aqui é outro polo. Então os polos do sistema são isso aqui. Mas o polo -1, ele está associado a esse canal aqui, ó. Já o polo -2 está associado a esse. O polo -3 está associado a esse. O polo -4 está associado a esse. Como é que eu levo isso em consideração? É que no caso multivariável, além dos polos, em termos de localização, então isso aqui é o que a gente chamaria de localização dos polos. Localização dos polos. É onde estão localizados. Isso é similar ao caso monovariável. Mas no caso multivariável, nós temos, além da localização, a direção. E quando a gente fala em direção, nós temos duas direções. A direção de entrada e a direção de saída. Vamos representar a direção de entrada como U, P. E a direção de saída como Y, P. Então vamos entender isso. Vamos considerar o polo -1. A direção de entrada do polo -1 vai ser, ele é afetado pela entrada 1, mas não é afetado pela entrada 2. Então a direção seria 1, 0. O polo e a direção de saída desse polo ele é visto aonde? Somente na saída 1. A saída 1 é aqui, ó. E aqui é a saída 2. Então eu vou colocar assim, Y1, Y2, U1, U2. Então a gente tem aqui U, P, tem componente U1 e U2. E aqui é o YP, tem a saída YP1, Y1, Y2. Então ele é só visto na saída 1 e nada na saída 2. Certo? O polo -2, aqui é Y. Vou fazer com outra cor. Como é que é? Quem é que poderia me cantar isso? Por -2 aqui direto. O -2 está aqui. Está aqui, ó. A direção de entrada é a mesma. A de saída é diferente. Certo?
Então, vocês conseguem facilmente criar os demais. O 3 vai ser, então, 0, 1. O 3 está aqui, ó. E ele é visto na saída 1. E o 4, 0, 1. Alguma dúvida? Em outras palavras, a cada polo tem uma direção. Claro que nesse exemplo que eu coloquei, um exemplo extremo, aonde esse polo não aparece nas duas direções. Mas digamos que eu tivesse aqui, por exemplo, essa situação. Quer dizer que agora o polo menos 1 não aparece apenas, não é cutucado apenas para a entrada 1. Ele também seria cutucado pela entrada 2. E ele só vai aparecer na saída 1. Então, se fosse assim, essa direção de saída seria a mesma. Já a direção de entrada seria alguma coisa assim. Porque as duas entradas afetariam essa saída. Certo? Então, dependendo aonde aparece esse S mais 1, esse polo, a gente começa a ter variações, digamos. Tranquilo? Então, nesse exemplo específico, eu fiz totalmente independente, porque ele acaba sendo daí trivial, né? Vou voltar aqui aos valores originais. Alguma dúvida tem? Os polos são relativamente fáceis de serem generalizados em termos de direção, entender. A direção, ela captura como é que o polo, que é o modo de comportamento dinâmico do sistema, é afetado pelas entradas. Isso é a direção de entrada. E como ele afeta as saídas é na direção de saída. Então, essa é a ideia. Certo? Alguma dúvida? Agora eu pergunto para vocês. Vocês são muito participativos. Como é que nós generalizamos os zeros? Como nós generalizamos os zeros? Isso eu vou começar agora a discussão com vocês. Como digamos, eu diria assim, é um assunto extremamente importante para sistemas multivariados. Eu vou criar um sistema aqui, ó. Vou pegar um sistema 2 aqui. Em que o denominador é o mesmo para todas as funções de transferência. Só para facilitar a nossa vida. E aqui essa matriz está representando a matriz dos numeradores.
Pergunto para vocês, qual é ou quais são os zeros desse sistema? Quais são os zeros, ou qual é o zero desse sistema? E aí eu vou esperar vocês se manifestarem. Qual é o conceito de zero? Este é o momento que vocês participam. Se eu trouxesse a minha filha para cá, ela ia achar vocês extremamente chatos porque vocês não participam. E a aula dela, que ela está tendo agora, todo mundo participa. É o que vai zerar o numerador. Que vai ser o 1, 2, 3 e o 4. Será? Vamos ver, vamos ver. A Fernanda disse o seguinte. Os zeros seriam 1, 2, 4 e 8. Isso é verdade? Alguém tem mais uma sugestão? Observe que essa pergunta, os polos, a generalização dos polos, digamos assim, foi trivial. Não sei se você sabe da teoria da história de controle, né? A história de controle é algo relativamente novo, certo? Se não fosse controle, nós não teríamos a Revolução Industrial. Por que nós não teríamos a Revolução Industrial? Porque a máquina a vapor, se não fosse o sistema de controle de pressão da máquina a vapor não conseguiria funcionar. E a máquina a vapor é a peça fundamental para a Revolução Industrial, a Revolução 1.0. Na realidade, se nós formos transcender, controle está por trás de todas as revoluções industriais que ocorreram. Mas isso não vamos nos alongar aqui. A primeira revolução industrial aparece lá com a máquina a vapor e o controlador da máquina a vapor, um controlador mecânico que rodava, e aí, à medida que rodava, as bolinhas subiam, aumentando a força, e aí controlava a pressão da máquina a vapor. Era um sistema mecânico, certo? Aí depois veio o processo de industrialização mais adiante, isso aí a gente está falando na década, no início do século XX. Controle mesmo, em termos de teoria de controle, começou no século XX. Então, no século XX, a gente começa a ter a evolução da teoria de controle. Nos idos de 1930 até 1960, a gente tem controle com função de transferência, malha CISO. Esse é o período do Bode Next. Critério de estabilidade, todas as teorias, isso é chamado de controle clássico. Teoria de controle clássica.
Aí, lá pelos... Essa teoria de controle clássica, ela funcionava muito bem, monovariável e tal, beleza. Aí, em 1970, na década de 70, 80, o pessoal começou a trabalhar um pouco mais com controle multivariável, já começava a existir computadores e tal. A gente vai para o período de controle moderno. Chamado controle moderno. Por isso que é problemático quando você usa a palavra moderno, porque o moderno é hoje. A gente chama, isso aí é um negócio moderno. Se vocês denominarem alguma coisa que estão fazendo hoje como moderno, daqui a 20 anos vai ser vintage. O controle moderno que o pessoal designou nessa época, chamando de controle moderno, hoje é o controle vintage. E o grosso dos desenvolvimentos teóricos foram na década de 70 e foi no espaço de estado. Esse é o controle que a gente vê na graduação, professor? Mas... O controle que a gente vê mais na graduação é esse aqui, ó. E esse aqui a gente vê na pós-graduação como os demais. Então, espaço de estado multivariável. Aí, isso aqui, na realidade, usando a norma H2, não é hidrogênio, mas é a norma H2, que é a norma quadrática. Sim. Ou euclidiana. Se foi possível, com essa norma, se obter soluções analíticas e resolver uma série de problemas no espaço de estado. Daí, só que o problema dessas soluções H2 é que tinha baixa robustez, então a gente tem na década de 90, controle robusto, vou começar aqui 90, até 90, vou pôr até 2000. Nós temos controle robusto, e MPC, controle preditivo. Tá? Isso aqui é de forma não rígida, só para ter uma noção. E depois daria para discorrer o resto aqui, mas o que eu quero focar é nesse caso aqui, ó. Nessa época aqui, ó, o grande desafio nesse período foi como generalizar o conceito de zero. O conceito de zero, quem trouxe luz a isso aqui foi o Rosenbrock. Em 1970, 70 e poucos. Ele trouxe o conceito de zero de transmissão. E isso aqui é a verdadeira generalização do conceito de zero. Então, esses zeros aqui, ó,
São zeros das funções de transferência. A Fernanda estava correta nesse ponto. Cada uma dessas funções de transferência tem um zero. Só que o zero do sistema multivariável, esse zero do sistema multivariável, nesse caso, vai ser igual a zero. O sistema multivariável, zero é igual a zero. Não é nenhum desses aqui. E é pior que esses aqui. Esses são zeros positivos, que são ruins. Mas esse é pior ainda que esse aí. Mas isso não traz uma instabilidade ao sistema? Instabilidade, a estabilidade tem a ver com os polos. O zero traz uma limitação operacional que, dependendo do ajuste de controlador, vai gerar uma instabilidade em malha fechada. Mas o zero em si não causa instabilidade. O zero em si simplesmente vai gerar o conceito de resposta inversa. Mas não gera instabilidade. Não gera instabilidade. Certo? O conceito de zero multivariável é o zero de transmissão. Que eu vou explicar para vocês com maiores detalhes em cima de um exemplo na aula que vem. Porque agora já estamos fechando quase 2 horas de aula. Mas o zero de transmissão, que eu vou mostrar para vocês, a gente trabalha com o posto da matriz. O que é o posto da matriz? É o valor que vai fazer com que o posto da matriz seja reduzido. Posto da matriz, em inglês é o rank da matriz. Na realidade, a gente determina o posto de uma matriz usando a decomposição em valores singulares. Se eu tiver um valor singular igual a zero, eu perco o posto. O número de valores singulares iguais a zero representa o número de posto perdido para a matriz. Então, nesse caso, o posto dessa matriz é igual a 2, que é um sistema 2 por 2. Mas o valor que eu vou substituir S por esse valor, o valor de S que vai fazer com que a matriz perca o posto. Como é que perde o posto de uma matriz? Quando eu passo a ter combinações lineares, quando o condicionamento mínimo vai para o infinito. Então eu passo a ter... Então se eu fizer z igual a zero, ponho 0 aqui, 0 aqui, 0 aqui, 0 aqui, a matriz vai se reduzir a menos 1, menos 2, menos 4, menos 8. Se eu multiplicar essa coluna aqui por 4, eu tenho a coluna da direita. E se eu multiplicar essa linha aqui por 2, eu tenho a linha de baixo. Então, se eu calcular o condicionamento, isso aqui, dessa matriz, é 1, não 2. Quer dizer que o sistema perdeu o posto. Perdeu o posto, o sistema, ele perdeu um elemento, e o valor de Z que faz isso é o zero dessa matriz de transferência, que é o zero de transmissão do sistema. E isso é importante porque eu posso ter um sistema que eu posso ter cada canal com zeros positivos, que o zero positivo que é o que limita o desempenho do sistema,
E o sistema, mesmo assim, não tem nenhum zero. Como eu posso ter sistemas em que eu tenho nenhum zero em nenhum dos canais, e o sistema tem um zero positivo. Então, essas são questões relacionadas a esse conceito de zeros. Sistema multivariável. Isso é o zero de transmissão. Então, o verdadeiro zero que captura a essência do sistema multivariável é o zero de transmissão. E esse zero de transmissão nós vamos detalhar mais para vocês na próxima aula, num exemplo físico. E aí esse zero de transmissão, ele tem uma direção de entrada e uma direção de saída, que corresponde ao espaço nulo. Né? No caso, é o espaço nulo, que no caso é essa proporção aqui, ó. Esse é o espaço nulo. Quanto uma coluna com a outra se relacionam, é o espaço nulo dessa matriz. Certo? Isso a gente vai detalhar na próxima aula. Não percam. E aí eu vou mostrar para vocês que a planta de 4 tanques, que é essa aqui, isso aqui é equivalente ao Van der Fuse no sistema multivariável. Não percam! Aí na próxima aula eu vou fazer a utilização de um esquema computacional e a gente vai ilustrar isso numericamente também. Então, o que eu tinha para falar para vocês hoje na aula teórica era isso. E gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida. Senão eu vou parar a gravação e daí eu vou mostrar depois onde é que estão os vídeos. Tá? Alguma dúvida até aqui? Acredito que com relação aos zeros vocês tenham várias dúvidas. Mas pergunto alguma dúvida que a gente consiga esclarecer agora. Diga, Alan. Nenhuma dúvida. Vou parar a gravação então.